Conectados na fé, sejam bem-vindos, meus irmãos e minhas irmãs. Que alegria hoje, terça-feira, dia 24 de maio. Estamos chegando no final do mês dedicado a Maria. Te convido, a partir da escuta do Evangelho, a aumentar cada vez mais a nossa fé, tá bem? Que Deus abençoe. Eu sou o Padre Adilson Vieira, postulante dos missionários dos Santos Apóstolos, aqui da paróquia de São Jorge, na cidade de Ponta Grossa. Quero te acolher aqui no nosso canal. Seja bem-vindo, deixa aí o seu joinha, o seu comentário. Você que está chegando, ajude-nos a evangelizar também aqui por esse canal. Se você gosta do Instagram, o Padre está lá no Instagram também, tá bom? Padre Adilson Vieira, procure lá que você vai me encontrar, tá bom? É uma alegria sempre estarmos juntos ouvindo a palavra de Deus, sempre conectados na fé. Vamos ouvir o Evangelho de hoje, desta terça-feira, o Evangelho de São João, capítulo 16, versículos de 5 a 11. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: agora parto para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Mas, porque vos disse isto, a tristeza encheu os vossos corações. No entanto, eu vos digo a verdade: é bom para vós que eu parta. Se eu não for, não virá até vós o defensor. Mas, se eu me for, eu vou-lo mandarei. E quando vier, ele demonstrará ao mundo em que consistem o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado, porque não acreditaram em mim. A justiça, porque vou para o Pai, de modo que não mais me vereis. E o julgamento, porque o chefe desse mundo já está condenado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, meus irmãos, o Evangelho desta terça-feira, dia 24 de maio, nos apresenta Jesus dizendo: se eu não for, não virá até vós o defensor, o Espírito Santo Paráclito, que será derramado sobre nós na festa de Pentecostes. Mas já temos a graça do Espírito Santo porque fomos batizados. Somos filhos amados de Deus, iluminados pela palavra, iluminados por aquilo que Deus quer de cada um de nós. Nos tornamos templo do Espírito Santo lá no dia do nosso batismo. E esse Espírito é aquele que nos move, é aquele que nos dá a graça, é aquele que nos faz realmente aumentar cada dia mais a nossa fé. Por isso da importância de escutar a palavra de Deus. E Jesus então no Evangelho apresenta isso: agora parto para aquele que me enviou. Jesus está dizendo para nós: olha, eu vou para a casa do Pai. Domingo que vem nós vamos celebrar a festa da Ascensão do Senhor, Jesus que volta para junto de Deus. E ele diz: mas nenhum de vós me perguntais para onde vou? E aí Jesus continua no Evangelho, né? Essa tristeza encheu os vossos corações, mas virá sobre vós a graça do Espírito, porque eu vou para o Pai e vou mandar um defensor para cada um de vós. E esse defensor, quando ele voltar, quando ele vier, ele vai ajudar a compreender bem o que é o pecado, a justiça e o julgamento. E o Evangelho já é autoexplicativo, dizendo para nós assim: o pecado, porque não acreditaram em mim. Quantas pessoas não acreditam mais em Jesus ou não acreditam em Jesus porque consiste em si o pecado, não escutam a voz de Deus e deixam com que o pecado tome conta de si e não acreditam em Cristo, que é a luz do mundo. A justiça, porque vou para o Pai, de modo que não mais me vereis. Essa justiça que é tão bem falada pelo próprio Jesus, ele que nos justifica. Jesus, pela sua encarnação, pela sua presença no meio da humanidade, agora a humanidade resgatada, justificada, volta para junto do Pai. E o julgamento, porque o chefe desse mundo já está condenado. O chefe desse mundo é o mal, é a morte eterna. Aquilo que nós tínhamos herdado por Adão e Eva antes de Cristo vir ao mundo, mas com a sua vinda nós ganhamos a vida eterna. Então por isso que o chefe desse mundo já está condenado. Jesus condenou o chefe desse mundo, que é o mal, que é o demônio, né, eternamente, para que ele não domine mais sobre nós. Fomos resgatados em Cristo Jesus. Por isso então que o Evangelho de hoje nos aponta para
a graça de Deus, que é a vinda do Espírito Santo sobre nós. Então nos alegremos, estamos aí chegando já no finalzinho do tempo pascal e vamos celebrar com muita alegria a vinda do Espírito Santo Paráclito sobre nós, para que a graça do Espírito Santo esteja em nós como templo sagrado desse mesmo Espírito, e para que você e eu possamos dar provas daquilo que nós acreditamos. Meus irmãos, que Deus abençoe, e assim, cada dia mais, escutando a palavra de Deus, vamos aumentar a nossa fé. Que Deus te abençoe, que você tenha um excelente dia e que a graça de Deus proteja, ilumine e nos fortaleça todos os santos dias. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus os abençoe. Conectados na fé, aqui estamos. Um grande abraço.